Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde, ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste muito mais parece um circo mesmo não sendo. Este vídeo, creio eu, que se vai chamar Contra os Castigos Excessivos. Pronto. E isto vai, no fundo, vai ter ao encontro daquilo que diz. É que, pronto, há mais ou menos, quiçá, 60, 70 anos, era normal e habitual as crianças, portanto, receberem castigos excessivos quando fizeram erros, pronto, que são simples, que não são compulsivos e que não trazem uma maldade em si, de uma forma séria. E, portanto, nesse sentido, pronto, é pena que milhares de crianças na história tenham sido vitimizadas com bastante violência quando elas não fizeram nada de mal. Okay? E por isso eu não concordo com esse tipo de mecânica que, na perspectiva do resultado rápido, ela pode parecer ser melhor, mas no resultado a longo tempo é a pior. Porquê? Porquê é que pode ser a pior? Porque, até sobre as pessoas que nós conhecemos, provavelmente, houve igualmente no passado imensas pessoas que tiveram uma educação pró-militar, digamos assim, extremamente exigente e extremamente dura para com eles, com muita violência igualmente. E, portanto, as pessoas que passaram por isso, uma grande parte, quiçá, espero eu, que passou por isso, não vê que a sua situação tenha sido um bom exemplo. Portanto, não quer partilhar isso com os outros. Não irá ser igualmente violento, ora com o filho, ora com a filha, ora com a mulher, ou seja lá quem for. Portanto, existe uma espécie de consciência que a pessoa tem sobre aquilo que aconteceu com ela e ser sensato a ponto de, pronto, não desejar o mesmo que ele passou aos outros. Não é? Pronto. E pronto, e neste sentido, depois isto faz-me lembrar um bocadinho aquelas animações com aqueles bonequinhos, tipo o Calvin e outros mais, não é? Em que quando eles fazem uma asneira qualquer, eles têm que repetir um erro ortográfico, por exemplo, não é? Eles têm que repetir, escrever aquilo num quadro 100 vezes. Esse tipo de mecanismos, se nós formos a ver, eles continuam a ser um tipo de castigo, contudo eles não são violentos. E quiçá, pelo facto da repetição, tenham bons resultados. E no fundo, todas as questões até de educação que deviam estar associadas até, por exemplo, à malta que vai para a prisão e afins, é que, lá está, é que a situação onde a pessoa fez o erro, né? Portanto, o Manel foi preso porque, sei lá, porque roubou uma coisa qualquer no supermercado, mas não era a primeira vez, era a 20ª vez. Ele estava a fazer aquilo compulsivamente. Pronto, ainda esta questão de que ele está a fazer uma coisa compulsivamente, ele precisa de uma correção. Mas essa correção não passa por ele ficar 5 anos na prisão. Isso não vai resolver nada. O que é que vai resolver? Ele vai resolver ele ter que passar por uma condição na qual ele precisa de estar num sítio e claro, e no processo do estar, todas as vezes que ele vai para casa, ele tem que ser revistado e afins, portanto ele passa por um processo repetitivo em que ele tem que lidar com uma situação, mas não pode, portanto, repetir o erro. E, portanto, nesse sentido, a pessoa que, neste caso, o Manel, que está a trabalhar, neste caso, no supermercado, ele vai ter que dar provas todos os dias
de que ele não repetiu o erro. Algures, passado um mês, ele já, em princípio, não é? Pelo facto de repetir sempre a mesma coisa, ele, em princípio, vai interiorizar essa informação e vai deixar de a fazer. Vai deixar de fazer aquilo que era supostamente o erro. Não era preciso, pronto, deixar o Manel 5 ou 10 anos na prisão e pronto, e, entretanto, o Manel não aprendeu nada de construtivo. E, portanto, mais uma coisinha. Bem, uma motinha. Bem para aqui, vá lá, pronto. E, portanto, é a mesma coisa para o resto. Né? Em princípio, na consideração de todos os outros exemplos de pessoas que foram presas e afins, pronto, à parte destas questões que eu também considero que, para evitar um monte de, lá está, de questões completamente absurdas, que têm a ver com a legalidade das drogas. Né? A partir do momento que temos a legalidade das drogas, nós temos, portanto, maior controle do fluxo das mesmas, da qualidade das mesmas, as taxas que os comerciantes que deixaram de ser, portanto, deixaram de ser traficantes e passaram a ser comerciantes, que tipo de coisas é que estão associadas, responsabilidade cívica. Portanto, existe um monte de vantagens associadas ao que é atualmente considerado, se continua a ser considerado algo ilegal, que é o tráfico de drogas, mas que, pronto, que se tivesse legal iria diminuir todo tipo de criminalidade associada. Portanto, se um país sabe disso, pela experiência, em princípio, melhor era, pronto, não dar continuidade ao problema. Pronto. Só que depois, pronto, as pessoas são presas porque tentaram traficar uma coisa para fazer dinheiro e, entretanto, elas não vão aprender nada. Elas vão para lá e não vão ter uma outra oportunidade e uma outra instrução que os permita ganhar dinheiro sem precisarem de fazer tráfico. Portanto, depois, todas estas questões que são mais ou menos instrumentais e educativas que o governo e, portanto, que as instituições governamentais deveriam ter para lidar com os problemas, elas, pronto, parecem não existirem. É a mesma coisa sobre aquele vídeo sobre o multiculturalismo e etc. É a mesma coisa. Portanto, alguém venha, portanto, sei lá, um Manel, que é sírio, vem para Portugal fugido da guerra, e convém que nas primeiras semanas ele tenha uma espécie de acompanhamento, onde existe uma introdução de língua, existe uma introdução da cultura, existe também a instrumentalização e o guia dos vários documentos que existem e dos vários processos legais que existem para ele, pronto, ter uma vida normal aqui, enquanto se relaciona com a comunidade cá. Pronto. Porque lá está, depois é porreirinho, pronto, os sírios não criarem uma espécie de mini Síria, não é? Em Portugal. E depois não quererem relacionar-se com os outros. Portanto, e isso, pronto, é aquela coisa que eu considero um bocadinho, pronto, triste. É? Porque, em princípio, pronto, é fixe haver uma integração social e cultural entre todas as pessoas, para não criar mais conflitos. Pronto. E, portanto, é isto. Seja criança, seja adulto, eu, por norma, caso, pronto, os comportamentos não sejam compulsivos e descontrolados, eu, em princípio, não concordo com a maior parte das técnicas de condenação. Porque, pronto, é que eu digo, as técnicas de condenação eternas, elas, em princípio, já passaram e ainda bem. Contudo, ainda há alguns povos que as praticam. As condenações que são mais ou menos de anos, elas também, por norma, não ensinam nada. Não é?
principalmente em instituições prisionais que não têm qualquer tipo de intenção. Portanto, não vão dar educação, não vão dar informação, não vão dar instrumentalização, não vão dar nada. Portanto, pronto, só existe uma espécie de aumento do conhecimento da criminalidade e do meio, nada mais. E, portanto, pronto, depois haverá alguns casos que, pronto, que a malta é mesmo assim considerada mais louca e então, pronto, e mesmo assim é bom haver, lá está, um processo repetitivo sobre todas as problemáticas que fazem despertar naquele prisioneiro uma reatividade para que, pronto, para que ele seja capaz de lidar com a mesma sem reagir. Isto depois faz lembrar um bocadinho até aquelas questões, sei lá, do Manel que ao entrar na água entra em pânico, por exemplo. E, portanto, pronto, é bom que haja uma espécie de exercício que não força o Manel a entrar na água, mas que o encoraja a entrar na água até que ele perca o medo de andar na água. Pronto, é só isso. Portanto, mas até nisso é preciso este esforço que vai ao encontro dessa prática para que a pessoa consiga ultrapassar o problema. Pode ser um problema de memória, pode ser quase sempre um problema de memória, nada mais. Pronto. E é só isto.